Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao CONIP. Eu queria primeiramente agradecer a organização por ter me convidado a fazer essa palestra. Estou muito feliz de estar aqui. Eu vou falar sobre inteligência artificial e design para melhorar a experiência dos usuários, das pessoas que usam as tecnologias de inteligência artificial. Eu sou Heloísa, eu sou pesquisadora do laboratório da IBM Research do Brasil. A maioria dos projetos que eu fiz, principalmente nos últimos 5 anos, foi relacionado a inteligências conversacionais e como as pessoas conversam com máquinas e como as pessoas treinam as máquinas. Então, a gente vai se concentrar um pouco mais nisso hoje. Tá? Aqui eu tenho até algumas fotos do meu background, de alguns projetos que eu fiz. Então, geralmente, eu trabalho muito com as pessoas, entrevistando e fazendo pesquisas que são pesquisas de campo, né, com as pessoas. E aqui eu também tenho essa foto dessa estátua, foi um estudo feito, que foi o resultado do meu doutorado, que foi na Inglaterra, em Brighton, na área de tecnologias interativas, para entender como as pessoas elas interagiam com os telefones celulares em espaços abertos. E aqui em cima foi uma exposição, aqui tem uma criança olhando uma xícara, é uma exposição em que as pessoas vinham, foi no Itaú Cultural, ficou 2 meses lá, e as pessoas vinham e conversavam com 3 chatbots, com 3 máquinas, e essas máquinas eram o Bentinho, o Escobar e a Capitu do Machado de Assis, e as pessoas podiam fazer perguntas para essas máquinas, e as máquinas respondiam em forma de texto projetado nessa mesa. Tá. Então vamos lá. A IBM Research ela tem vários lugares no mundo, né? A gente tem mais de 3.000 pesquisadores, tem vários projetos que a gente faz integrados, então tanto com os Estados Unidos, quanto os laboratórios da Europa, da África, do Japão. E aqui no Brasil, a gente tem algumas áreas de pesquisa, como eu falei, eu sou da área de sistemas de conversação. Outros conteúdos que a gente trabalha em relação à inteligência artificial é essa parte de Signal Comprehension, né? Como que os humanos percebem texto, imagem, a parte de Learning and Reasoning, né? A parte dos algoritmos, a parte de aprendizagem de máquina, Machine Learning, e a parte de interação, como que as máquinas interagem, por exemplo, através e entendem o tom das pessoas, entendem o sotaque das pessoas, e tem toda a questão de contexto e de emoção, e identificar a polaridade do texto, se é mais positivo, se é negativo. Então, a gente também tem pesquisas nesse sentido. Aqui são alguns outros projetos, então aquela foto que eu tinha mostrado antes é essa mesa aqui, então os chapéus são Capitu, Bentinho e Escobar, e daí a pessoa tem um tablet e os bots respondem aqui à direita, as pessoas veem projetada. Então, por exemplo, Capitu, você traiu o Bentinho? Aí ela responde, claro que não, e ela tá certa, né? Óbvio. E a gente fez essa exposição para entender como que as pessoas interagiam com as máquinas. Gerou várias pesquisas em relação a espaços públicos e como as pessoas se comportam diferentes quando tem outras pessoas olhando elas interagir. Esse primeiro projeto aqui, onde a gente tem a Maria, foi um projeto com microempreendedores no Nordeste. Então a gente fez um estudo de campo lá intenso durante uma semana, e esses microempreendedores, eles faziam parte de grupos solidários que pediam créditos para os bancos. Então, créditos desde de R$ 100 até R$ 4.000 na época. Foi em 2015 esse projeto. E a ideia era entender e trazer inovações para que essas comunidades se tornassem mais sustentáveis também em relação a crédito. Porque o processo de pegar crédito ele é difícil, ele demora. E essas pessoas como microempreendedores, a gente viu a prática do fiado, por exemplo. Então elas já emprestam dinheiro para o banco, né?
para as pessoas que vão na loja delas, porque se você compra um leite e paga depois, então isso fica como um crédito, né, que essa pessoa, esse consumidor daquele micro empresário, ele fica devendo, e é baseado em situações de confiança da própria comunidade. Então, o projeto é em volta disso. Que tipo de confiança essas comunidades têm e como que esses microempreendedores eles podem virar microbancos. Então, eles, de repente, podem emprestar dinheiro ou podem incluir juro também nesse processo e, e serem mais sustentáveis. Não necessariamente eles precisam sempre pedir emprestado para os bancos. Aqui a gente tem um conselheiro financeiro em que as pessoas podiam perguntar, eu quero investir R$ 1.000, por exemplo. 1.000, né? 1.000 é muito pouco, né? Vamos lá, R$ 100.000. E aí você poderia conversar com 3 máquinas diferentes, o Tesouro Direto, o CDB e a poupança. E eles te davam a melhor forma e qual que é o melhor investimento para você agora fazer. São investimentos de renda fixa aqui, né? E as pessoas podiam perguntar e conversar. E a gente tinha esse verdinho aqui, que era o moderador da conversa. Então, como que ele modera a conversa entre um ou 2 humanos com vários chatbots, né? Que é a mesma, essa parte de moderar vários chatbots na conversa. Imagina você conversando com várias máquinas ao mesmo tempo. Como que funciona? Quem fala primeiro? Quem fala depois? Então, a gente desenvolveu alguns algoritmos para que essas máquinas conseguissem conversar com os humanos. Inclusive, a mesma plataforma de conversa de multibots foi usada aqui nesse projeto do Itaú Cultural. E esse é o último projeto que eu vou mostrar, que ele está sendo desenvolvido agora, que é para o Museu Catavento. Então, primeiramente, é importante a gente distinguir qual que é a diferença entre aprendizagem de máquina e a ensinar a máquina, né? Então, vamos lá. Então, existe essa diferença, né? Então, quando a gente fala em machine learning, né, aprendizagem de máquina, ela é uma forma de inteligência artificial em que promove com que as pessoas, que os sistemas, né, na verdade, que os sistemas aprendam dos dados e esse sistema ele vai aprender com os dados que existem e não necessariamente com uma programação, tá? Ele não é um processo simples, tá? É baseado em modelos de dados, então você tem uma grande quantidade de dados que você coleta e a máquina vai aprendendo de uma forma supervisionada ou não supervisionada, né? A forma supervisionada é que normalmente você tem um ser humano ali também para ver se a máquina está aprendendo direitinho e para não responder alguma coisa que o usuário final possa achar ofensivo, por exemplo, né? Então, dentro da inteligência artificial, a gente tem essa área de aprendizagem de máquina. E que se a gente pensar o que uma inteligência artificial ela faz, né? Ela tem essa parte de reasoning, de o que ela pode te ajudar a tomar melhores decisões, então ela te dá opções, ela dá opções para o ser humano e o ser humano pode escolher. E tem um certo nível de confiança, certo? Em que a máquina dá certas respostas, que é um número de 0 a 100%. Então o ser humano pode pegar, a máquina deu uma resposta com 60% de confiança, então será que eu posso confiar nessa resposta da máquina ou será que é melhor eu pegar uma que a máquina me deu a resposta e me deu também um número ali de 80% de confiança, né? A inteligência artificial, a gente tem o processamento de linguagem natural, que é a área que eu falei para vocês que eu venho, que é essa parte de sistemas de conversação, e tem essa parte também de planning, tá? Então, vamos lá. Então, aqui é um exemplo para ilustrar. Então, houve uma pesquisa é uma máquina que foi treinada com fotos de lobos e fotos de cachorro. E ela tinha que responder se uma foto era um lobo ou um cachorro depois de treinada. E o que aconteceu? Então, com os dados que ela foi treinada,
essa máquina, né, ela fez um modelo de predição para ver se era um lobo ou era um cachorro. E o que que aconteceu? Ela identificou um husky como sendo um lobo. Mas por que que ela identificou um husky como sendo lobo e não um cachorro? Não por causa do formato da cabeça do husky, porque ela foi treinada, todas as fotos que tinham lobo tinha neve. Então o que ela identificou foi a neve e ela classificou errado um cachorro como um lobo. Então, como a gente tem que tomar cuidado quando a gente vai treinar as máquinas e que tipo de parâmetros e variações a gente coloca. Se a gente for para a área jurídica, aqui a gente tem, por exemplo, o robô ROS, que ele também é baseado em linguagem natural, em conversação, em que os advogados podem fazer pergunta para essa máquina ajuda a responder. E aqui no Brasil a gente tem essa plataforma Sapiens, que na verdade é um gerenciador eletrônico de documentos, que tem vários documentos, e baseado nos documentos e nos dados que tem e no contexto da peça jurídica, ele infere, ele sugere alguns modelos já prontos em que o advogado pode utilizar e isso pode agilizar o trabalho do advogado também. Então, aqui é a inteligência artificial ajudando no processo de produção e de peças jurídicas. Tá? Então, aqui é só para relembrar de novo. Então, a gente tem a inteligência artificial e tem a aprendizagem de máquina que fica ali dentro. E agora a gente vai falar de uma outra coisa. Então, existe a aprendizagem de máquina, mas como que as pessoas treinam as máquinas? Então, a partir de agora eu vou falar um pouco disso. Então, que talvez seja um pouco de mistério, como que as pessoas treinam as máquinas. E existe toda uma área de pesquisa, aqui embaixo eu coloquei alguns artigos científicos que, se alguém tiver interesse, pode ir mais a fundo. Então, as máquinas, elas aprendem, mas elas podem aprender sozinhas, a gente dá vários dados para elas, mas isso fica um pouco sem controle. Normalmente existem humanos que eles supervisionam essa aprendizagem e ajudam a máquina a aprender mais, né? Então, essa área é uma disciplina que a ideia é que desenvolvedores, especialistas, quando a gente fala, são especialistas de conteúdo, por exemplo, alguém que sabe muito sobre o RH, e existe uma máquina, um chatbot, que vai responder perguntas sobre o RH, né? Ou então, por exemplo, no Sapiens, né? Então, provavelmente lá a gente tem subject matter experts, pessoas que entendem muito sobre o conteúdo, e essas pessoas que vão treinar as máquinas, né? E a ideia dessa área de machine teaching, na verdade, é criar sistemas para pessoas que não fizeram computação ou que não são familiares com análise de dados ou data scientists, para que eles usem essas plataformas para criar máquinas e não precisem passar pelo pessoal da computação também. Então, como ensinar a máquina num processo mais natural? Então, aqui a gente tem alguns paradigmas de como ensinar a máquina. Então, por exemplo, uma forma. Então, pensem aqui, né? Aqui a gente tem quem vai aprender, né? Então, uma forma de ensinar é você coloca vários dados, pega vários PDFs e coloca em cima da máquina. Pronto. Outra forma é você dar os PDFs e daí você começa a etiquetar essa informação. Essa informação é sobre pagamentos. Essa informação é sobre empréstimos. Essa informação, e os humanos fazem essa etiquetação. Então, hoje, uma das profissões é etiquetar coisas para a máquina entender aquela etiqueta, né? Tem a parte de machine teaching, então é um processo, então você dá um dataset, você dá informações, um grupo de PDFs, vamos dizer, um pouco menor, mas aí a partir da maneira que você vai interagindo com a máquina, e a máquina vai interagindo com o humano, ele vai aprendendo mais com esse humano, e esse humano vai dando mais informações.
né? E assim por diante. E a gente tem o último aqui que também a máquina pergunta, né? Ele não só recebe, mas existe uma interação tanto da máquina perguntando, ó, eu tenho pouco conteúdo sobre isso, sobre pagamentos, então, por favor, inclua mais informações sobre pagamentos. E o que que acontece? Então, antigamente a gente tinha esse cientista de dados, que ainda existem em vários ciclos de processos de ensinar a máquina. A gente tinha o SMI, que é o Subject Matter Expert, que não necessariamente veio da computação, e a gente teve o sistema, né? Tem um sistema que vai aprender, esse Learning System. Então, é o Learning System, o Data Scientist e o Expert de domínio, né? Então, era assim, tipo, o expert de domínio fazia o conteúdo e ele mandava em poucas interações para esse expert técnico e ele colocava na máquina. Mas agora, quando a gente tem um processo, uma plataforma em que pessoas que não são especialistas em machine learning conseguem treinar, essa inclusão de conteúdo ela é muito mais frequente. Então, a máquina também tem que dar conta, né, para fazer esses updates. Então, muda um pouco o processo de experiência de como treinar uma máquina. E é isso aqui que a gente está estudando, como fazer plataformas em que mais pessoas possam treinar as máquinas e que o conteúdo já possa ir direto para a máquina. E como funciona essas plataformas para ensinar as máquinas? Então, aqui a gente tem um exemplo, né? Então, a gente tem algo que a gente chama de intent, que é a intenção do usuário, que normalmente é a pergunta que o usuário faz para a máquina. Então, você poderia reservar para mim uma passagem para Londres, né? E dentro disso, isso é como a máquina lê. Então, ela lê isso como uma intenção de usuário, ela lê Londres como um parâmetro, né? Ela descobre que a pessoa está em São Francisco, através da localização, e a pessoa perguntou para ir para Londres, né? E a gente tem uma entidade também, que é a localização da pessoa. Então, existe um parâmetro para identificar onde a pessoa está, e existe a localidade para onde ela vai, que a gente chama de entidade, é como a máquina entende. Aí a máquina fala, claro, quais as datas? Aí o usuário responde, então tem os parâmetros de quando ele quer reservar, e daí a máquina responde que foi reservado. E pronto. Então as plataformas elas funcionam assim, elas têm esses user intents que a gente chama, essas intenções do usuário. Então, para uma máquina entender o ser humano, ela precisa ter vários exemplos de como um ser humano vai perguntar a mesma questão. Porque não necessariamente ela vai conectar a resposta que ela tem aqui com a pergunta que o ser humano fez, se for uma pergunta muito diferente, porque ela olha como que a frase é construída. Então, para uma máquina ela poder responder mais coisas, ela tem que ser treinada com mais exemplos similares de perguntas de usuário. E daí, quando a gente olha as pessoas que treinam, essas pessoas que não vieram da área da computação, eu vou mostrar dois contextos, um contexto que é bem informal, que é dentro do museu, e um contexto que é dentro do banco, que é a Bia, do Bradesco. Então, aqui a gente tem uma sala, que são pessoas que treinam a Bia, que eles são os professores da máquina. O que que eles fazem? Eles olham todos os dias N, né? Tipo, muitas questões, tipo, mais de 10 mil intentes eles têm de usuários e verificam, né, quais os intentes, quais as perguntas que não foram respondidas pela máquina. E eles olham por que essas perguntas não foram respondidas pela máquina. E eles colocam no sistema perguntas similares para a máquina entender melhor, ou eles incluem novas intenções, novas formas da máquina entender, né? Então, eles treinam essas máquinas, eles fazem as respostas também, e tem um processo que é bem complexo. Então, a gente olhou de perto como que era esse processo de eles treinarem as máquinas. E aqui no Catavento, a gente fez uma atividade com os monitores, com os guias de museu,
Se eles tivessem um robô no futuro que trabalhasse com eles aqui, como que eles iam treinar esses robôs? Então vamos lá, vamos primeiro para o contexto de banco. Então a gente tem os usuários finais que vão conversar com a máquina e a gente tem as pessoas que treinam, né? E olha como é que funciona. Lembra que eu falei para vocês que às vezes a gente tem uma pessoa que entende da plataforma, que a gente vai chamar ele de curador técnico, o desenvolvedor aqui, é ele que vai colocar as coisas na plataforma. Então, quando a gente fala de ensino de máquina, então a gente tem esses SMIs, que eles são os experts de domínio. Então, como que eles treinam as máquinas? Eles eram os melhores funcionários do call center, e como melhores funcionários do call center, eles foram escolhidos para treinar o Watson. E a gente tem algumas pessoas que são os desenvolvedores, e esses desenvolvedores facilitam o trabalho. Aqui, como esse projeto já está há muito tempo no Bradesco, esses domain experts, eles geralmente eles não passam pelo desenvolvedor, eles já treinam direto nessas plataformas de conversação para o usuário final. Então, essa parte aqui do desenvolvedor já não é tão pertinente para esse cliente. A gente tem outros clientes que sim. Então, a gente queria entender um pouco as práticas deles e a gente fez duas interações de design, né? Que são métodos de design. Quando a gente fala design, parece que é só construir alguma coisa. Mas, na verdade, métodos de design, quais são as metodologias, quais são os passos a passos que a gente faz, os passo a passo. Desculpa a minha voz. Que nós fazemos para que a gente crie novas máquinas, novas plataformas. Então é isso que eu vou mostrar aqui. Então aqui a gente fez entrevistas semi-estruturadas, tá? Com pessoas que tinham um background, trabalhavam como domain experts, ou experts de domínio do banco, de bancos e de technical support. Então, por exemplo, deu um problema na minha máquina, tenho que trocar o meu laptop, ou um problema de sistema. E daí você liga para um número e fala com o atendente. Aqui no caso você conversaria com o chatbot, a gente conversou com as pessoas que treinam esse chatbot. E pessoas também que são experts de domínio de recursos humanos, do RH, tá? Então aqui só para vocês terem ideias lá, por exemplo, do Bradesco, eles tratam mais de 10 milhões de exemplos de usuário por dia, chegam, né? Uns a máquina consegue, a maioria a máquina consegue responder, e os que a máquina não consegue responder, eles têm que revisar. E tem mais de 20 domínios, então, por exemplo, crédito, cartões, né? Investimentos, são todos domínios. Além disso, o que a gente fez? A gente fez também workshops com 4 tech curators, com pessoas que entendem do domínio. Essas pessoas, a gente tinha gente de banco, um deles, cada um era de um lugar, então tinha gente que trabalhava com a parte de automotiva, né, com carros. Então, o chatbot é um chatbot que você pode acessar pelo celular, que um deles cuidava aqui, em que se dá um problema no carro, você contacta esse chatbot, pode fazer a pergunta e o chatbot responde, né? Pessoas de telecomunicações, né, também, que serviam como tech curators também. E a gente fez 4 workshops com eles. Então, qual que é a ideia? A gente pediu para eles falarem passo a passo como eles fazem o trabalho deles, começando com uma interação que não deu certo com o usuário. Então, por exemplo, uma interação que não deu certo. Como eu faço um pagamento? O bot não entendeu. Por que o bot não entendeu? Porque é tão geral pagamentos que tem muita coisa dentro do corpus do conteúdo desse chatbot que pode ser pagamentos. Então, o bot não entendeu. E daí eles tinham que tratar essa pergunta do usuário. Eles podiam escolher um exemplo que não deu certo dentro do domínio deles, né? O que a gente entendeu? Que eles usam várias plataformas, não a plataforma só oficial para criar chatbots. Então, por exemplo, esse curador aqui a gente está falando dos curadores que entendem muito do conteúdo. Esse curador, ele tinha um documento do Word, que cada coisa que ele botava no chatbot, que ela botava no chatbot,
ela tinha esse documento enorme, porque ela tinha essa necessidade de ver tudo que o bot sabia. Porque nas plataformas, como eu mostrei aqueles pedacinhos, aparece uma lista de intentes dos usuários, que nem sempre estão ligadas na mesma visão do usuário, na mesma visão de página, com a resposta que o bot tem que dar. Então, ela conseguiu se organizar através desse documento. E aqui foram as interações com os curadores. Então, primeiro a gente pediu para eles botarem esse passo a passo de como funciona o processo, quando eles treinam a máquina, qual que é o passo a passo, quem são as pessoas envolvidas, quais eram os stakeholders, como que eles organizavam a informação. Então, eles fizeram vários mapas mentais aqui para dizer como eles organizavam a informação. E daí eles propuseram uma interface que foi uma proposta como que essa interface poderia ajudar eles a treinar mais facilmente as máquinas. Então, o que a gente viu? Quais são os desafios? O primeiro desafio, que na verdade eu vou falar desafios também, vou falar um pouco do que a gente descobriu. Então, o primeiro dos desafios, o primeiro desafio foi adaptar esse corpus, esse conteúdo dos chatbots para diversos canais. Por exemplo, um cliente que ele liga pelo WhatsApp, ele é diferente de um cliente que vai no chat quando ele está usando o laptop. A experiência é diferente, a urgência é diferente. E também é diferente quando a gente liga, porque a gente liga lá para o banco ou liga para a empresa que fornece o serviço de internet, por exemplo, e a gente fala com uma máquina, que é esses Voice Response Systems. E quando a gente fala com a máquina, não necessariamente a máquina tem mais desafios para entender, porque ela tem que entender, por exemplo, os sotaques, né, de cada região do país. E é muito difícil, quando você fala com a máquina, pedir feedback do usuário. Tipo, você gostou do que eu acabei de te responder? Quebra a experiência do usuário. E no chat, essa resposta te atendeu? É mais fácil pegar esse feedback do usuário. Então, o curador, a pessoa que vai treinar a máquina, ela não tem essa informação quando as pessoas interagem pela voz. Então, isso ainda está sendo criado, né? Então, quais outros desafios? Eles revisam um grande número de questões e tem que mapear essas questões para que a máquina consiga responder. Essas validações, elas são em real time, então todos esses curadores aqui, às vezes tem uma pessoa que vai treinar a máquina no mesmo conteúdo que eu estou treinando como curador. E daí pode também dar algum conflito. Então, esses sistemas eles têm que ser capazes de deixar duas pessoas treinando ao mesmo tempo. Usa muitos recursos, então, eles consultam os sites para ver se surgiu uma nova lei e se vai mudar as respostas do chatbot. Eles consultam os recursos internos, então existem helps, que a gente chama, são páginas internas que são usadas pelos próprios funcionários, por exemplo, no RH, que eles têm que consultar também. Eles consultam os colegas, né, porque às vezes esses curadores, essas pessoas que ensinam as máquinas, elas ficam com dúvidas na resposta, por isso que eles sentam tudo pertinho, para que eles possam conversar. E existe uma questão assim, a máquina responder uma resposta exata e a máquina responder um procedimento. Então, por exemplo, se eu estou com um problema no meu computador, a pessoa que vai responder, se eu ligo para a pessoa, às vezes ela vai passo a passo comigo, dizendo, agora você aperta aqui. Ficou verdinho o botão, agora aperta aqui. E vai falando o procedimento. Então, para um chatbot, para uma máquina, entender o passo a passo e fazer esse procedimento com o usuário é um desafio. Isso eles já estão fazendo, mas é um desafio. Do que responder uma resposta exata, tipo, que horas fecha aquela agência telefônica, né? Que horas fecha o banco. Então, são respostas exatas, que é diferente de você ter um procedimento, como eu fecho a minha conta, né? O que você tem que fazer.
Então, se tem um passo a passo, é mais desafiante para a máquina. E identificar milhões de tópicos. Então, quando surgiu o coronavírus, eles tinham que identificar. O coronavírus já era algo que eles esperassem que aparecesse, que as pessoas perguntassem. Mas se surge alguma coisa ali que foi vista nas redes sociais e o curador de conteúdo ele não está ciente do que vai acontecer ou ciente que aquele conteúdo, aquela pergunta vai aparecer. Aí é muito difícil identificar também novos tópicos. Então, a gente está trabalhando com algoritmos para tentar colocar dentro desse sistema de aprendizagem de máquina para que esses algoritmos identifiquem novos tópicos também. A gente também, agora eu vou passar para uma intervenção que a gente fez no museu, então a gente fez várias intervenções e pesquisa com os guias do museu, né? Eles têm mais de 30 guias, agora está fechado, né? Está voltando aos poucos. Na verdade, voltou 2 vezes por semana. E a gente conversou com eles como que eles gostariam de treinar uma máquina que ajudasse eles na monitoria para explicar para as crianças, por exemplo, sobre a evolução, sobre Darwin, sobre alguns tópicos do museu. E a gente conversou com esses curadores, com esses guias, e eles nos falaram como que eles esperavam. Da onde surgiu essa ideia? Quando um novo guia do museu ele entra no museu, ele sempre aprende, essa aqui é a guia nova. Esses monitores que eles chamam, eles ficam com um monitor mais experiente para aprender. Então, se a gente tivesse uma máquina aprendendo aqui, como que seria essa interação? E eles fazem junto, às vezes o monitor mais experiente dá um espaço para o outro monitor falar e assim por diante, né? A gente usou uma técnica de design aqui, que é design fiction, tipo, se no futuro a gente tivesse que trocar e tivesse, se no futuro eles tivessem os monitores que além de atender o público, eles tivessem também que treinar uma máquina para trabalhar com eles, como seria. E coisas interessantes que aconteceram, tipo, aqui, por exemplo, que o museu teria que contratar mais monitores e mais guias, porque eles teriam mais trabalho, porque treinar a máquina não é fácil. Então, formas como eles gostariam de treinar a máquina, tipo, jogando um jogo, a máquina imitaria os humanos, né? A máquina poderia interpretar um texto, a gente dá um texto, ela interpreta, e através de pares de perguntas e respostas, a gente vai conversando com ela. E novas formas de treinar. A gente dá um grupo de palavras que tem a ver com aquele conteúdo, e daí ela já vai saber como fazer, e assim por diante. E tem coisas que, em relação a um cidadão, que a gente ficou pensando, o que uma máquina é capaz de responder, o que uma máquina não é, né? E aqui apareceu. Então, assim, coisas corriqueiras, como onde é o banheiro, a máquina pode responder. Mas coisas, por exemplo, mais sérias e conteúdos, eles preferem que os humanos respondam, né? Então, isso apareceu, assim. Dentro dessa ideia do museu surgiu uma parceria entre o Museu Catavento, a parte de cidadania corporativa da IBM e IBM Research. E a gente está com uma nova exposição agora, que é como ensinar crianças inteligência artificial em 30 minutos. E ensinar também o público em geral, né? Normalmente eles recebem muitas famílias, né? Então tem uma coisa de entreter as crianças, mas também entreter os pais. É um museu de ciências que ele é para crianças um pouquinho mais velhas, assim, a partir de 9, 10 anos, então as exposições são mais nesse sentido. E aqui a ideia é que cada grupo de crianças, aqui a gente tem 3 bancadas, cada bancada vai treinar um robô. E aqui a gente vai ter grupo de crianças que vai treinar os robôs. A gente vai ter 3 momentos nessa exposição, então uma em que os robôs falam entre si, as cabeças são enormes, já estão prontos, a gente está finalizando lá. E eles ficam conversando entre si, então eles conversam sobre assuntos do museu, se ninguém está na sala, e daí quando aparece alguém na sala, existe um sensor
e daí as máquinas viram a cabeça para o púlpito e a pessoa que está lá pode fazer perguntas para a máquina através de um monitor, ela vai selecionando também algumas perguntas e ela verbaliza a pergunta. E existe um modo, que é quando tiver uma sessão fechada, que as crianças que vão visitar o museu, uma das sessões é treinar os robôs. E daí, o que que elas treinam? Como que elas treinam os robôs? Elas treinam aqueles exemplos de perguntas que eu falei para vocês no início. Então, uma máquina, a gente pode dar toda a informação para ela, mas não quer dizer que ela vai entender o ser humano. Então, para ela entender o ser humano, você tem que colocar várias perguntas que têm o mesmo sentido e que ela entenda que aquela pergunta que tem o mesmo sentido tem a ver com a resposta que ela já tem dentro dela. Então, as crianças, elas vão treinar a máquina oferecendo mais exemplos de pergunta. Então, ela dá uma resposta. Quem foi Charles Darwin, por exemplo? E a criança vai incluindo. Quem foi Charles Darwin? Charles Darwin foi um cientista? E assim por diante. E daí a máquina vai aprendendo mais e eles conseguem verificar, depois fazem uma avaliação se a máquina aprendeu o que eles ensinaram. Então, qual que é a ideia? Qual que é um conceito? O conceito é que os sistemas de inteligência artificial, eles usam conhecimento adquirido por humanos, né? Os sistemas de inteligência artificial, eles não sabem tudo, então, se ocorrer algum erro enquanto as crianças estão treinando ou quando elas estão avaliando, o monitor responsável pela sessão, ele vai usar aquilo também para ensinar a criança como que as máquinas aprendem. E os sistemas de inteligência artificial podem ser corrigidos também por humanos. Então, aqui são áreas que a gente tem áreas de pesquisa, que é explainability, como lidar com contradições, como que a parte de transparência, de bias, né, de viés, como que a gente coloca viés na máquina, enfim, e toda essa parte. Eu vou fazer uma coisa aqui, vamos ver se vai dar certo. Deixa eu ver aqui. Que é um videozinho, é do protótipo. Um laboratório de pesquisa da IBM Brasil. Aqui a gente tem um nível de confiança, que a máquina está dando aquela resposta. Estou sentindo humanos me olhando. Eles podem perguntar sobre ciências, né? Aquela primeira fase. As células possuem núcleo? Na minha opinião, muito provavelmente as células compõem tecidos e tecidos formam órgãos. Essa eu não sei, mas o vegetal consegue produzir seu próprio alimento enquanto os animais não. E daí depois eles podem ensinar que aquela das visitas em grupos. Então, 38% é muito baixo. Então, eles escolhem um tópico, vida, aí recebem uma resposta, uma informação que o robô já tem. Adorei aprender esta pergunta. E aí eles testam se o robô aprendeu. Acho que vou acertar essa. Só que não. Quem foi Charles Darwin? Essa eu sei. Charles Darwin foi um importante cientista que também atuava como geólogo, biólogo e escritor. Sabe que ele desenvolveu uma teoria chamada seleção natural. E daí aumenta o nível de confiança da resposta, eles veem que a máquina aprendeu, né? Esse a gente fez no laboratório, convidou algumas crianças para ir lá. E elas responderam, a gente está analisando os dados agora para melhorar a exposição. Tá, vamos lá. Além disso, cada professor que levar, eles vão ter um kit com atividades educacionais para trabalhar a parte de inteligência artificial na sala de aula. E a gente testou isso com as crianças no museu também. E agora está totalmente diferente esse espaço, né? Por causa do coronavírus, a gente atrasou, né? Porque o museu não abriu totalmente, mas está
está quase no final do desenvolvimento. Tivemos algumas publicações em relação a isso, em conferências internacionais, como essa conferência aqui, o CAI, que é a conferência mais importante de interação homem-computador, que é essa área de pesquisa, né? E isso aqui. E eu acho que é isso. Obrigada. Então, eu espero que tenha contribuído até para clarear um pouco sobre o que é inteligência artificial. Se alguém tiver alguma pergunta, né, pode fazer. Eu acho que a gente vai ter um chat para conversar sobre isso. E espero que tenha desmistificado um pouco essa área de como ensinar as máquinas e quais os desafios em diversos contextos. Então, muito obrigada.